Num primeiro olhar, é como se fossem milhares de pessoas vagando pelas ruas sem a alma. Numa roleta russa, prestes a morrer depois de apenas um trago. A epidemia é o fentanil. Uma droga com poder maior do que a heroína, 50 vezes mais poderosa que a heroína, foi apreendida aqui no Espírito Santo. E é a primeira vez que ficamos sabendo que teve uma apreensão de fentanil no Brasil com traficantes de droga. A Anvisa decidiu incluir 3 medicamentos na sua chamada lista D1, que é a lista de precursores de psicotrópicos e entorpecentes. Os 3 medicamentos em questão são os mais usados na fabricação clandestina de fentanil. Por que a Anvisa está fazendo isso? Em fevereiro, a Polícia Civil do Espírito Santo apreendeu pela primeira vez na história uma carga de fentanil junto a outras drogas como maconha, cocaína, num depósito de uma facção criminosa. A polícia acredita que o fentanil seria usado para batizar essa cocaína, que depois seria vendida no Espírito Santo. Inclusive, agentes da Divisão Antidrogas dos Estados Unidos vieram até o Brasil para ter mais informações sobre essa operação, já que o fentanil é motivo de muita preocupação nos Estados Unidos. O fentanil é um analgésico opioide sintético. Os analgésicos opioides eles são substâncias muito utilizadas em âmbito hospitalar para tratar dores muito fortes. Os primeiros opioides eles foram originários da planta, geralmente da papoula, que é o exemplo da morfina. Só que com o tempo foram se criando opioides semissintéticos, que é o caso da heroína, e finalmente os sintéticos, que é primariamente hoje o fentanil. O fentanil ele é até 100 vezes mais potente do que a morfina e até 50 vezes mais potente que a heroína. Então isso acaba preocupando as autoridades porque ele tem um incrível poder de sedação. Quando ele é injetado, ou consumido, ou inalado, ele se liga a receptores do nosso corpo que inibem a dor, mas eles também promovem uma sensação de bem-estar e de euforia. Então muitas pessoas acabaram utilizando o fentanil e se viciando no fentanil ou passando a utilizar de forma ilegal. Isso passou a gerar uma crise, que é chamada de epidemia dos opioides, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, que já dura cerca de 20 anos, desde que os primeiros opioides passaram a ser comercializados. Por lá, nos Estados Unidos, onde é o pior cenário, em 2021, que é o ano do qual a gente tem os dados mais recentes, foram 106 mil mortes por overdose. 71 mil mortes foram causadas pelo fentanil. Para comparação, em 2015 foram apenas 52 mil mortes por overdose, então o número de casos dobrou, só que em relação ao fentanil, no mesmo período, o número cresceu 7,5 vezes, ou seja, muito mais acelerado. E a heroína, como o Lucas falou, 75% dos casos foram misturadas com o fentanil. Então o fentanil é muito utilizado também para fazer embalagens de outras drogas ou misturar, e muitos usuários que acreditam estar consumindo cocaína ou outras drogas, na verdade estão consumindo uma mistura que é muitas vezes letal. Isso tem gerado uma preocupação muito grande das autoridades, inclusive com alguns estados criando centros supervisionados para uso de drogas, justamente para tentar diminuir o número de overdoses, já que é um uso que saiu do controle lá fora. O Brasil nunca viveu um surto de uso de fentanil como o visto nos Estados Unidos. Agora, a gente tem um contexto que é inédito no país a partir da pandemia. Com a alta de hospitalizações e de intubações por causa da Covid, o fentanil passou a ser um medicamento muito procurado pelos hospitais, porque como um analgésico, ele era muito eficiente para tratar desses pacientes que eram intubados. Então, o Brasil, antes da pandemia, costumava comercializar cerca de 2 milhões de medicamentos de fentanil por ano. Esse número em 2021 foi de mais de 4 milhões, então foi um aumento acima de 100%. Ou seja, nunca circulou no país tanto fentanil quanto hoje em dia. Por isso, médicos, especialistas, as autoridades começaram a ficar preocupados com possíveis desvios. A operação no Espírito Santo, por exemplo, foi de uma carga que vinha de um laboratório de Minas Gerais credenciado e o produto ia para um hospital no Espírito Santo. A polícia agora investiga em que momento houve esse desvio da carga.
Na província da Colômbia Britânica, no Canadá, assim como no estado de Oregon, nos Estados Unidos, o uso dessas substâncias mais pesadas, em posses de até 2,5 gramas, passou a ser descriminalizado. Por que isso? Para evitar que as pessoas usem da maneira errada ou misturada com outras drogas e, com isso, tenham menos mortes e menos casos fatais das drogas. A medida está em teste, são períodos que vão ser avaliados para ver se essas pessoas, ao serem identificadas com o uso de drogas e passarem a receber tratamento para dependência, conseguem um resultado melhor, né, do que a gente está tendo hoje. Em outros lugares, como no estado de Rhode Island, foram criados centros de uso supervisionados, que são locais com médicos onde as pessoas podem ir até lá para fazer usos muito pequenos dessas drogas. A propaganda não é permitida, a droga não foi legalizada, mas essa descriminalização busca reduzir o impacto nas vidas perdidas nos dois países. Toda essa repercussão negativa sobre o fentanil também está preocupando os próprios médicos anestesistas, porque eles usam normalmente, regularmente, fentanil no ambiente hospitalar. Ou seja, não é viável você proibir a comercialização de uma forma irrestrita do fentanil, porque o uso terapêutico dele é muito eficiente. Essa chamada epidemia dos opioides tem inclusive levado à disseminação da naloxona, que é um antagonista de opioide, que é um medicamento que funciona como uma espécie de antídoto para as pessoas que estão sofrendo uma overdose por fentanil, mas também por outros opioides, como a morfina e a heroína. Então, o uso desse medicamento tem se disseminado muito nos Estados Unidos, justamente para prevenir esse alto número de mortes. Recentemente, passou a ser aprovado também que o Narcan, um outro tipo de antídoto para a overdose, fosse vendido em farmácias, sem a necessidade de receita. É um spray nasal e é uma forma de ampliar o acesso a esses medicamentos tão importantes nesse momento nos Estados Unidos.